Oi, meus amores, vamos para a nossa quarta aula do módulo 2. Quarta aula do módulo 2. Ok, professora Sandra, eu já entendi que o trauma do abuso ele pode ser instalado não em função de uma relação sexual em si, quando eu era criança, mas ele é muito mais complexo, né? Uma ação sexualizada do adulto e que eu não tenha compreendido, isso já pode trazer a possibilidade de um trauma de abuso. E pior, professora, eu me identifiquei com alguns sintomas do qual você falou. E o que eu faço agora? Né? O que fazer? Bom, se você foi no psiquiatra ou no psicólogo e você recebeu um diagnóstico de transtorno borderline, infelizmente, isso significa que houveram consequências bem pesadas e que, infelizmente, a patologia não tem cura, mas você pode ter qualidade de vida. Você pode fazer terapia, você pode tomar a medicação de forma bem certinha e sempre tomar a medicação, nunca achar que você não precisa dela e lutar por você. Lutar por você de uma forma intensa. E você pode ter uma vida maravilhosa. A diferença é que você terá que lutar por você um pouco mais que as demais pessoas. E lutar sempre, porque infelizmente o transtorno borderline não tem cura. É uma luta a vida toda para se manter com qualidade de vida. Mas a notícia boa é que hoje, com a farmacologia desenvolvida, com as terapias desenvolvidas, você pode ter uma grande qualidade de vida. Não, eu não cheguei a desenvolver um transtorno borderline, né? Eu tive patologias menos graves, graças a Deus, que bom. Mesmo assim, é de extrema importância que se faça terapia individual. Para quê? Para recordar, para lembrar, para entender o que aconteceu. Não, mas eu não quero lembrar dessas coisas. É muito dolorido, é horrível. Infelizmente, não há como dar conta desse monstro que está escondido no passado sem ter as lembranças, sem esse recordar, sem conseguir entender verdadeiramente o que aconteceu naquele momento. Aquela criança que não conseguiu entender, mantém-se dentro do adulto até os dias de hoje sem entender o que aconteceu. E a única forma de ter acesso a montar esse quebra-cabeça, a tentar compreender tudo isso, é através do que a gente chama de rememoração, né? É essa lembrança, é tentar entender o passo a passo de tudo e o porquê aconteceu, como aconteceu. E conforme na terapia a gente vai conseguindo entender, colocar cada coisa no seu lugar, os sintomas vão desaparecendo. Então, existe também a terapia em grupo. Eu trabalho com terapia em grupo, é fantástico. Por quê? Porque quando o outro conta o que aconteceu com ele e como ele começou a perceber as coisas a partir dali, aquele que está ouvindo pensa, nossa, mas comigo aconteceu algo parecido. Então eu não sou um ser de outro planeta, eu não sou anormal. E esse encontro com outras pessoas que passaram pela mesma situação que você passou, é muito importante para você verificar que não tinha outro caminho. Você não é um monstro. Você é um ser humano que passou por uma situação tão opressiva, que isso lhe fez tão mal, que a partir daí você desenvolveu alguns comportamentos, muitas vezes autodestrutivos. Então a terapia individual ela tem a sua importância, a terapia em grupo ela tem uma enorme importância e uma não elimina a outra, não elimina a outra. Ler bons livros, fazer um curso como esse, e até eu já lhe peço, se você está fazendo o curso, indique para outras pessoas que você sabe que passaram por situações parecidas com a tua. Por quê?
Porque quanto mais as pessoas compreenderem isso, menos julgamento negativo, né, haverá, mais compreensão, menos abusadores nós teremos. Então, o que fazer? O que a gente precisa fazer é lutar. Lutar por mais qualidade de vida. Lutar por essa transformação. Eu gosto da frase de Jean-Paul Sartre, né? O filósofo. Não importa o que fizeram do homem, o que importa é o que o homem fará daquilo que fizeram dele. Esse é o caminho. O que eu vou fazer com isso que fizeram comigo? O que eu vou fazer com tudo isso? Esta é a grande questão. Eu vou desistir? Eu vou me jogar numa cama? Eu vou falar que eu sou uma vítima do mundo, da vida? Eu vou encontrar culpados? Eu não vou lutar por mim? Esse não é um bom caminho. Esse é um péssimo caminho. Por que é um péssimo caminho? Porque aquela criança existente em mim sofreu horrores. Aquele adolescente, aquela adolescente sofreu horrores. E eu vou manter na vida adulta sofrendo, desistindo? Não, eu acho que não. Tem algum momento que eu preciso falar: chega, chega, eu vou lutar por mim. Eu quero qualidade de vida, eu quero ter dignidade, eu quero não me sentir culpada, eu quero não me sentir culpado, eu quero lutar por mim. E muitas vezes nós vamos falar sobre o sentimento de culpa, mas não basta todo o sofrimento que a criança passou ao ser abusada, tem o sofrimento da adolescente que não compreende vida sexual. Todos os vínculos permeiam a questão sexual porque houve o abuso. E agora se permite ter relação sexual com qualquer pessoa. E aí ainda sofre as consequências das relações sexuais ilícitas de qualquer forma aos 12, 13, 14 aninhos, né? Mas agora já na vida adulta, na compreensão de tudo isso, eu não posso desistir. Eu preciso salvar a minha criança interna de todo esse sofrimento. Então, o que eu proponho para nós nessa aula é o estudo, a luta, levar esse curso até o fim. É muito importante que você compreenda. E esse curso ele vai num crescente para você ir compreendendo essa bola gigantesca que compõe tudo isso, num passo a passo crescente. Precisa levar o curso até o fim. Todos os módulos. E aí, dessa forma, compreendendo e se apropriando da própria vida. E conforme ir se apropriando da própria vida, ganhando o alívio do abandono dos sintomas. Porque quanto mais você compreender tudo isso, menos sintomas você terá. Porque nós somos vítimas dos sintomas enquanto não compreendemos. Mas não significa que os sintomas irão desaparecer todos de uma vez e de uma hora para outra. Os sintomas, eles irão desaparecer conforme eu for dando conta destes conteúdos. E às vezes esse processo é lento. E pode chegar o momento de você falar: puxa, eu estou super bem. Agora eu consigo fazer aquela faculdade que eu queria, aquele mestrado, aquele doutorado. Agora eu consigo me manter nesse trabalho, nesse relacionamento, né? E aí, de repente, passa 2, 3, 4 anos e você entra numa crise enorme. Isso pode acontecer, porque pode haver um gatilho que te leva de volta em uma situação. Mas nunca, preste bem atenção, nunca irá te levar ao estado em que você esteve um dia antes do tratamento, antes do curso, antes da terapia. Nunca, porque você já evoluiu muito. Vai trazer, pode ser que traga algumas dores, mas num patamar muito superior. Nunca naquele patamar de base em que você se encontrava no passado. Porque o crescimento que você alcança, você não perde. Ninguém vai tirar isso de você. Nunca. Você até pode entrar em crise, mas em uma nova situação, em um novo desafio, em um novo gatilho.
mas nunca como esteve no passado. Por isso é que vale a pena lutar. Por isso é que vale a pena você continuar sempre no processo de crescimento. Então, a resposta, o que fazer é crescer de forma permanente. Eu tenho vários pacientes que começaram nesse processo de crescimento para dar conta da própria cura. E depois que eles deram conta, eles começaram a estudar agora para se tornar psicanalistas e assim poder trabalhar com outras pessoas, ajudar outras pessoas naquele aspecto que um dia ele não conseguiu. E isso foi maravilhoso. Hoje eu tenho médicos, neurologistas que trabalharam e que conseguiram alcançar um patamar. Então, o que fazer? Continuar lutando por você. Quanto mais você crescer, mais você conseguirá dar conta de tudo isso, tá bom? Ó, beijo no coração e até o próximo módulo. Módulo 3 agora.